Fala galera, tudo bem com vocês? Transmitindo mais uma live aqui. Hoje tô até mais adiantado, né? Tô até antes das 8, mais que pontual. Live simultânea, Facebook, Instagram e YouTube. O YouTube, meu canal Osmar Arroio Direto da Prancheta. O meu Facebook é minha página pessoal, não é a minha fanpage oficial. E hoje tem uma experiência diferente aí, se você estiver assistindo pelo Instagram. Eu vou até virar aqui. Hoje você vai conseguir ver toda a área de trabalho em widescreen. Ah, não vai ser aquela telinha cortada. Eu não vou precisar mais ficar buscando aqui o melhor ângulo, então vai ser muito bacana mesmo. Vou baixar meu som aqui do meu retorno. E a Beatriz me avisa aí se der qualquer diferença no som. Vamos lá, ontem, o que aconteceu ontem? Eu vou dar um tempinho aqui, enquanto a galera chega. Logo que se começa a live, aí o pessoal começa... O pessoal começa a chegar. Eu vi aqui que o Felipe Lourenção entrou. Deixa eu colocar minha telinha. Eu posso ver quem entra pelo YouTube. Então, mais uma vez, aí repetindo, né? Se você estiver vendo pelo Instagram, você vai ver... Deitou o celular, você vai ver inteirinho aí a tela. Eu acho que sim, porque eu tô vendo pelo meu iPad aqui. Sim, dá pra ver legal. Ficou muito joia. Ficou muito top isso aqui, ó. Vou mostrar aí pra vocês aí, ó. Experiência widescreen pela live do Instagram. Isso é muito bacana. Então, se você estiver no Instagram, você não vai perder nada hoje. Vamos lá para minha tela. Já vou começar aqui a trabalhar. Apesar de estar um pouquinho adiantado. Não dá pra ficar, eu não gosto de ficar falando muito. Eu falo muito, mas eu não gosto de ficar falando muito. Nada a ver antes de começar o desenho. Ontem eu parei num vexame nacional aqui. Vou voltar para minha tela. Eu fui vetorizar, né? Contar exatamente. Bom, todo o processo de estruturação do Pica-Pau, Elvis, essa fusão, isso aí você vai conferir nos outros vídeos, tá? Estão disponíveis já. Esse final de semana eu vou colocar no IGTV também, no IGTV do Instagram. O que aconteceu? Eu fiz essa imagem pelo Art Rage, mandei em PNG pro CorelDRAW. Então, se você não está muito familiarizado com essa linguagem, fica aí, vou dando uns toques, vou explicando. Se você já mexe com desenho, já trabalha com algum software, né? Esse aqui é o CorelDRAW, um software que para muita gente é esquecido, mas no mercado gráfico ele é bem utilizado, gráficas pequenas, médias, né? Um software muito... não é tão popular, assim, era muito popular quando a galera pirateava muito. Hoje ele tem uma assinatura, é um software com mais segurança, né? Que eu acho muito legal isso. A pirataria realmente é uma coisa nociva, não é legal. Antigamente, você era forçado a ter um software ou outro pirata que você não tinha como comprar no Brasil. Estou dizendo isso em 91, 92. Mas assim que saiu o software oficial, você podia pagar e comprar ali o seu software legalizado, a gente já fazia isso. Essa é a coisa mais importante, porque nós temos que valorizar produtores em primeiro lugar, em qualquer sentido, música, software, etc, etc. Bom, eu fiz ontem, eu trouxe o Pica-Pau aqui com um PNG, fui fazer a vetorização automática, né? Daqui a pouquinho eu comento um pouquinho sobre as diferenças de um gráfico vetorial, de uma imagem vetorial e de um bitmap. Não vou explicar tecnicamente, vou explicar de uma forma mais lúdica. E ele apresentou alguns problemas. Então você vai ver que no finalzinho da live de ontem eu tentei acertar aí, voltava e não dava certo. Era um problema muito, mas muito simples mesmo. Eu tinha a imagem, tá? Essa imagem que tá aqui, ó, eu fiz ontem. E toda vez que eu tentava converter essa imagem, ela não fazia a conversão ideal. Eu tô falando um monte de coisa técnica agora, que é para quem desenha, mas daqui a pouco eu vou começar a pintar. Então se você não pinta,
Se você não desenha e não pinta e quer ver como que vai ficar, fica aí que vai ser muito rápido. Essa live vai ser de uns 30 minutos. O resultado vai ser show de bola, muito bacana mesmo. Aí o que eu fazia? Eu tentava fazer o vetor automático, que o Corel faz isso, não tem que ficar vetorizando. E ele dava errado, dava errado, dava errado. Terminou a live, eu mandei um retângulo, que é esse daqui, ó. Vou até dar um Ctrl Z aqui para ele voltar no lugar. E fiz a ação, né? Então vem aqui, ó. Vou pegar bitmap. Acho que tá legal, tá bem visível. Converter em bitmap. RGB, 24 bits, 300 dpi, a impressão. Converteu. Rastrear bitmap. Ó, eu fiz isso hoje 4 vezes. Repetindo a ação de ontem. Só para confirmar mesmo. Se der errado agora, galera, é alguma coisa muito zoada. Mas vai dar certinho sim, ó. Ó lá. O que acontece? Ele vai criar... Tô até com frio na barriga aqui. Ai, maravilha. Ele perdeu uns pedacinhos, mas eu deixei uma imagem salva, um bitmap, um vetor salvo já. Ele comeu algumas partes. A imagem exatamente como estava atrás. Então eu não consigo explicar tecnicamente, tá? O que acontece? Ele divide a imagem. Ele tem aqui, ó, o bitmap, que é uma imagem formada por um mapa de bits, que você trabalha em ArtRage, Photoshop, Sketchbook Pro, e aqui uma imagem vetorial. Tecnicamente eu não vou explicar a parte matemática do processamento do vetor, mas a grande diferença é a seguinte, ó. Eu vou dar um zoom aqui, bem próximo da linha de um bitmap. Então vocês estão vendo aqui, ó, cada um dos pontinhos ali, dos pontos de bits ali, ó, tá? Dos pixels, né, que você vê que formam a imagem. E quando eu coloco no vetor, eu vou colocar no mesmo ponto, ó, a linha tá suave. Ah, então esse é todo um processamento matemático. Tá voltando aqui. Processamento matemático do software é técnico demais para explicar. Eu também nem tenho tanta propriedade. Eu sei assim, superficialmente, mas não cabe nessa live ficar explicando isso. Bom, ele perdeu alguns detalhes aqui. A mesma imagem que eu fiz ontem, a mesma ação, eu dei uns retoques na imagem e refiz 4 vezes hoje o processo e não perdeu nada. A sorte que eu me preveni e fiz aqui, ó. Deixei um prontinho já. Essa é essa mesmo. Line Art. Opa! É esse daqui, ó. Grupo, não era nem o outro, ó. Grupo de 212 objetos. Então, aquela imagem que era um bitmap, ou seja, você faz o bitmap. Deixa eu falar um pouquinho sobre impressão aqui. É um assunto que é mais complexo, mas para os meus alunos que estão assistindo essa live, vocês vão sacar e vão precisar disso um dia. Quando você faz uma ilustração, para que ela tenha uma boa resolução no momento da impressão, o ideal é que você faça no mesmo tamanho do impresso, por exemplo, se for um A3, no mesma proporção de um A3 e em 300 dpi. Não precisa mais que isso, tá? Essa é uma resolução máxima para poder fazer impressão. Se você for fazer, por exemplo, um banner gigantesco, uma faixa gigantesca para algum evento lógico, se tiver foto não tem como fugir disso, tá? Mas se você for fazer alguma imagem, então você tem que procurar fazer. O correto seria fazer no tamanho ideal 3 metros por 4 ou 5 metros por 5 metros em 300 dpi. Não tem máquina que aguente das nossas máquinas dos meros mortais. Então quando você faz uma ilustração vetorial, essa ampliação ela não quebra nada, ela mantém aquela mesma linha, aquela linha que eu demonstrei aqui, ó, que eu vou demonstrar mais uma vez aqui, ó. É uma linha lisa, direta. Ela pode ter 50 metros de altura, essa imagem, ela vai ter uma linha lisa e direta. E sem contar que o arquivo fica muito, mas muito leve mesmo. Bom, são as considerações técnicas. Eu vou agora para a parte da arte mesmo, da ilustração. E a galera comenta aí que está assistindo pelo... Oh, agora o Vilex. Alexandre, beleza? Como você tá? Fala aí, meu filho, tudo bem? Meu grande discípulo. Alexandre, aluno de 17 anos da escola presencial ali e aluno online hoje, um grande amigo, uma pessoa que eu considero demais, assim como todos que entram nessa live, né? Eu bati o olho e vi o Alexandre aqui.
Seguinte, vamos lá, para não perder a linha do raciocínio. Se alguém tiver pelo YouTube ou pelo Facebook, aqui tá dando ok, que eu tenho, tá tudo verdinho, né? Mas se você estiver vendo pelo Facebook agora ao vivo, ou se você estiver vendo pelo YouTube, só dá um oi nos comentários, só para saber se está funcionando direitinho. Eu te dei um colapso geral aqui, eu não consegui transmitir nas outras redes, eu tive que editar o vídeo e colocar depois, tá certo? Só para me ajudar nessa, se não algum um bugzinho no aplicativo que eu utilizo aqui para fazer esse multistream. Bom, chegando aqui no desenho, o que aconteceu? São 212 objetos, né? Grupo. Então eu tenho que desagrupar esse. Aí eu não vou ficar explicando os comandos do Core, que é muita coisa para ficar explicando tudo isso. Hoje eu também estou com o meu teclado numa posição aqui fora do convencional. Eu tive que fazer uma adaptação, pedir para um amigo fazer uma adaptação no meu suporte que fica na minha mão direita aqui. E então eu tenho que ser um pouquinho mais direto. O que acontece? Ó, esse pedacinho, vou separar. Ele é um objeto. Tá? Aqui ficou vazio. Esse objeto eu posso pintar no CorelDRAW com uma cor diferente. Então essa imagem vai ser uma imagem diferente de todas que eu fiz até hoje nas outras lives. Vai ser uma imagem muito saturada, cores vibrantes, tá? Então vou voltar aqui, Ctrl Z. Então essa aqui é uma imagem. Então você tem que tomar muito cuidado. Cada coisa aqui, às vezes, por exemplo, o cabelo. O cabelo ele não é uma única. Ele não ficou uma única imagem, né? Um único objeto. Ele ficou dividido. Isso acontece dependendo ali se tiver alguma sujeirinha na tela, quando você fez, sujeira que eu digo assim no arquivo, e quando ele faz esse processo de vetorização automática, ele vai dividindo. Então eu tenho que clicar num outro pedaço. Então eu vou colocando uma cor, por exemplo, vou colocando laranja aqui, não é a cor do cabelo do pica-pau, e vou colocando em cores aqui, ó, por exemplo, falta mais um pedacinho aqui para fechar uma única área. Então aqui, tudo isso daqui é o cabelo do pica-pau. Tem mais três pedacinhos aqui, ó. Eu posso usar uma ação, isso às vezes dá certo, às vezes dá errado, dependendo da imagem. Parece uma coisa muito abstrata, muito subjetiva, mas dependendo de como você gera a imagem original, seu bitmap, ele acaba gerando essas diferenças. Então você vem aqui em soldar, ó, aqui deu perfeito, ó, não tive nenhum problema no momento de soldar essa imagem. Ele se transforma numa única figura, num único objeto. Eu já posso pôr a cor direta. Então aqui, ó, tem mais um pedacinho da costeleta, né? E eu, segurando o Shift, eu clico na imagem, na cor anterior, mando soldar novamente como um único objeto, tá? Se eu apertar Delete, eu acabo com esse objeto, não quero fazer isso, hipótese alguma. Só que eu preparei uma cor aqui, eu tenho uma referência, né? Deixa eu achar essa referência aqui, ó. Ó. Minha tela é maior que o widescreen. Ela é o formato. Minha mesa é antiga e o formato dela é o formato mais quadrado. Então eu tenho uma grande parte ainda abaixo que vocês estão visualizando. Então às vezes fica lá embaixo, eu tenho que lembrar que eu tenho que posicionar para vocês visualizarem no widescreen. O que eu fiz aqui, ó? Salvei um print de dos desenhos animados. Capau. Tem uma ferramenta aqui do CorelDRAW, Reflect Erase, que é o conta-gotas. Você clica na gota, na cor. Eu já salvei essa cor tá aqui, ó. É uma cor original aí do desenho animado do cabelinho do pica-pau. Então isso é uma mão na roda para você não ficar inventando um vermelho. Às vezes você descaracteriza demais o personagem. Já que ele já está extremamente descaracterizado aqui, eu transformei o pica-pau no Elvis. Então vamos lá. Não vai aparecer muito do corpinho dele. Talvez um pedacinho do braço. Olha, aqui ele perdeu uma parte importante, que o bracinho do pica-pau ele é menor, né? Mas eu vou colocar esse azul só para disfarçar, que é da cor original do corpo dele. Aliás, não é essa não, é essa daqui, ó. Vocês não estão vendo a cor? Não, também não é essa não.
Vou pegar com conta-gotas. Aqui, um verde mais... um azul mais escuro. Bom, aqui também entra esse mesmo azul no peitoral dele. E agora eu vou trabalhar a roupa, vou trabalhar os degradês, vai ficar uma imagem bem bacana, bem diferente de tudo. Bico eu já salvei também, deixa eu ver, o bico deve estar inteiro aqui. Ver se essa é a cor do bico, essa aqui é a cor do bico. Fundo, vamos ver o fundo, vamos ver a bagunça desse fundo aqui, ó. O fundo tá bem bagunçado. Deixa eu colocar uma cor que vai gritar bastante. Mas lógico que eu vou trocar esse verde, tá? É assim, mas é um clique, né? Você clicou, você pintou tudo, não tem... Aqui por trás do pica-pau, isso eu vou soldar tudo pra fazer o efeito. Por enquanto é uma coisa muito bruta. Como no guache, em alguns casos na aquarela também. Muitas vezes meus alunos começavam um trabalho, uma técnica ou natural, não tanto no digital. No digital você já tinha uma ideia mais final e não gostava do resultado porque faltava ainda, faltavam algumas etapas. Vamos lá. Todo verdinho do fundo, que não vai ser o verde, eu vou soldar mais uma vez aqui. Então peça única, posso até colocar preto. Ops! Alguma coisa não deu certo. Vou voltar aqui. Eu selecionei alguma coisa aqui no momento que eu... fiz alguma ação aqui, ele perdeu a... Todo mundo, falta esse verdinho aqui. Isso eu tô demorando agora porque eu tô falando, explicando, mas é bem rápido isso no momento. Ó, aqui ele deu um problema, tá vendo? No fundo. Então esse fundo, o que que eu vou fazer? Qual é a minha ideia agora? Deixa eu ver se não é um elemento... Eu vou descartar esse fundo inteiro e vou fazer um novo fundo. Como pintou esse problema aí, o teclado tá meio longe do meu... a pilha tá fraca, ele tá demorando para responder aqui no delete da camada. Cá, pronto. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui para esse pro lado. Muito bem, agora o fundo meu tá transparente aqui. Eu tive que fazer isso porque no momento que eu soldei não deu certo. Bom, vamos lá então jogar uma camada de fundo. Um objeto de fundo, melhor dizendo. Confusão geral aqui, galera. Entendi. Aconteceu. Meu teclado está numa situação tão ingrata hoje. Ó, fiz um novo objeto. Vou colocá-lo na cor azul. Comando Shift Page Down, joguei para baixo. Pronto, agora eu já tenho o meu fundo. Eu não quero esse fio preto ao redor. Eu não quero uma moldura. Só que essa moldura, ela faz parte... Ficar na moldura. Então, o CorelDRAW é isso. Você vai e clica... O objeto que você quer mudar a cor. Não era esse. Ó. Tá pegando um pedacinho. Vocês não estão vendo, mas aqui, ó. Ele tá pegando um pedacinho do dedo, ó. Ou seja, no momento que eu fiz aquela ação automática do
vetor, ele pegou essa parte. Então, o que que eu vou fazer agora para... Isso aqui tá me atrapalhando tanto, essa imagem. Deixa eu tirar essa imagem aqui. Então, toda vez que eu colocar numa outra página, toda vez que eu dou um F4 aqui para aparecer a imagem inteira, aparece todo mundo. Vocês perdendo a visualização. Bom, o que que eu vou fazer aqui? Tem esse carinha aqui. Eu vou apagar esse quadro verde, que era um quadro preto. É uma loucura, né? Que era um quadro preto. Fazendo uma novo objeto, mandando cortar. Sim, eu vou fazer uma ação muito rápida, não vou ficar explicando muito. Não fica muito chato para quem está vendo e não trabalha com software. Ninguém vê resultado nenhum. Então, vira uma aula, né? Perde aquele espírito gostoso da live, que é simplesmente desenhar. Muito bem. Imagem de objeto de fundo. Esse pedacinho aqui, ó, esse monte de verde aqui, eu vou jogar tudo em preto, que é a cor da minha linha. E bora trabalhar os outros elementos. Agora eu vou ser um pouquinho mais rápido. Não vou ficar falando tanto. Pica-pau não peguei referência, o olho acho que é meio verdinho, né? Vamos ver. Depois eu faço um efeito aqui, um verde um pouco mais escuro. Aqui o bico é esse tom mais alaranjado. Esse daqui, vamos lá. As primeiras ações, primeiros efeitos. Então tudo aqui é um objeto, tudo aqui é um vetor. Como que eu vou pintar? Como que eu vou fazer alguma coisa legal? Vou copiar e colar. Por uma cor mais escura e usar uma ferramenta aqui de transparência para montar alguns degradês. Talvez aqui uma cor um pouco mais avermelhada. Tá melhor. Então, também vou mudando aqui. Posso dar novamente um Ctrl C, Ctrl V. Talvez mudar o tom, colocar um pouquinho mais escuro. E mudar. Olha que loucura. Mudar um pouquinho aí a... Deixa eu ver se ele duplicou mesmo. Não tinha duplicado. O teclado tá longe, tá difícil, hein? Tá longe do sensorzinho do computador. E acaba... Agora sim, ele ficou com aquela camada de baixo, ó. Se eu deletar esse aqui é do preto, ó. Tô com o outro embaixo. Então você vai montando camadas para criar os degradês. É completamente diferente, é uma loucura, né? Fazer esse tipo de pintura aqui de ilustração vetorial. Nossa, deixa eu ver onde que tá aqui que eu acabei me perdendo. Vamos pro olho, ó. Efeito do olho. 822 vai dar para adiantar bastante, sabe? Talvez eu tenha que mudar meu teclado de lugar aqui. Criar os efeitos. Talvez esse verde não fique tão bom. Mudar o verdinho. Eu estou no Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. E minha camada de transparência aqui, ó. Meu efeito de transparência. Ferramenta aqui da elipse, né, da bolinha. Criar um... Tem muito recurso, né? Que na live é difícil a gente passar. Para não dar nenhum problema, eu vou baixar as duas luzes na mesma altura. Então eu vou ter que cortar ali. E dá para fazer degradês, né? Isso aqui é legal também. A luz não é esse ponto também bruto, né? A coisa... Galera, tem muita coisa, sabe? São muitos processos.
Vai estar selecionado esse aqui. São muitos processos. E assim, tem muita gente que me fala assim, nossa, mas quanto tempo leva seu curso? Ah, meu curso por assinatura ele leva 20 meses. Nossa, mas tudo isso? É só o começo. Para não desanimar. É só o começo, porque você tem muita coisa para aprender. E uma coisa muito importante que as pessoas têm que começar a entender, que nós temos dois centros, né? Assim, falando de uma forma bem grosseira. O centro cognitivo, o centro que você entende, recebe uma informação, compreende aquela informação, e tem o centro motor. O centro motor é quando você aprende a jogar bola e você vai lá e começa a jogar bola, você adquire prática. Quanto tempo você fica bom em futebol? Tem cara que nasce jogando bola, mas tem cara que demora muito tempo. Eu até hoje nunca aprendi. Joguei muito na vida, hoje não jogo mais. E o desenho é assim, você tem que entender o conteúdo e você tem que colocar em prática ali, você tem que, senão você nunca vai desenvolver. Isso leva um tempo, até você equalizar centro cognitivo com centro motor, isso leva um tempo, para cada um tem um tempo diferente, não tem uma regra, tá? Deixa eu continuar aqui. Bom, agora o que eu vou fazer? Antes de tudo, vou salvar. Se der apesar de eu usar um no break aqui, mas se der qualquer problema, o que eu vou fazer? Eu vou fazer usar uma ferramenta no Corel, que é a ferramenta mão livre. Vou fazer aqui uma intervenção, uma área qualquer. Isso eu vou fazer agora direto, tá? Só comentei agora. Vou usar a interseção, criar uma nova área. Vamos ver se deu certinho, deu. E essa interseção aqui, lógico, tem hora que tem que ajustar ponto. Não é tão rápido assim, não é tão simples. Começar a colocar algumas tonalidades. Essa da vida, né? Fazer destacar só a costeleta. Tá, agora eu vou destacar a costeleta. Aqui eu não... CorelDRAW tem as camadas também. Eu confesso um pecado mortal de um usuário de CorelDRAW há tanto tempo. Por necessidade, eu nunca utilizei as camadas do Corel. Um pecado, uma coisa assim. Ah, você é muito noob, você nunca usou camadas do Corel. É que pro meu trabalho que eu faço, eu me adaptei muito bem às ferramentas sem camadas. Então, quando você se adapta bem de uma determinada maneira, você não precisa ficar fazendo a mesma coisa que as outras pessoas fazem. Você não precisa ter essa alienação. Se o cara faz, eu tenho que fazer. Tem que fazer. Fez bem feito, deu certo. Abraço. Não é porque o outro faz que você tem que fazer também, ó. Serve de lição para a vida, para muitas coisas, tá? Não só para o desenho. Olha lá, agora eu vou colocando os efeitos. Isso vai até... Não dá para fazer tudo, infelizmente, apesar de ser uma imagem mais rápida, né? Muito mais rápida que as outras que eu já fiz até hoje aqui. Vou colocar essa imagem finalizada com um vídeo mais speed art. Deixa eu colocar um efeito de um brilho aqui. Não sei se vai ser o momento ideal para isso. Ou até mesmo vai ficar legal esse formato, mas vamos embora. Eu acho que vai ficar branco, né? Deixa eu mudar a direção. Então aqui no vetor você consegue mudar a direção desse gradiente, colocar uma outra cor, um amarelinho. Quero mexer mais nesse bico. Fazer uns efeitos aqui. Dê uma olhadinha aqui, o Alexandre Ustan entrou. Cadê o aluno número 2 da escola?
excelente profissional, adoro o trabalho dele. Sempre que posso, acompanho. Nem não vejo sempre porque às vezes eu entro no Facebook, alguma coisa assim, entro, publico, saio e volto lá depois de uma semana. Infelizmente, às vezes não vejo coisas boas. Ó, isso que é legal. Vocês viram que eu fiz uma figura livre. Então, isso aqui é difícil fazer no mouse, tá? Você tem que ter uma mesa digitalizadora. Pode ser uma tabletzinha ou um display. Se for display, melhor ainda. E você cria uma imagem, uma figura qualquer aí. E essa figura, como eu já fiz anteriormente, você vai lá, dá uma interseção com a figura de baixo, apaga esse objeto. Uma coisa assim, quem não mexe é difícil de entender. Cria, bota a cor, né? A cor que você quiser. Bota o efeito de degradê, aquele gradiente que você quiser. Ó, eu fiz tudo aquilo para quê? Para dar esse destaquezinho no bico. Aí eu quero colocar uma luz debaixo desse bico. Eu estou fazendo uma coisa muito aleatória, viu? Eu não pensei em uma iluminação ideal. É uma coisa muito rápida aqui. O que eu vou fazer? Eu vou invadir aquele gradiente. Vou pegar aquele gradiente, mandar cortar essa área. Apareceu um pedacinho que eu não queria ali, mas tudo bem. E dessa figura eu crio uma nova interseção. Uma loucura, né? E que eu posso botar uma cor, colocar um branco para dar um brilho. Ou pegar uma coisa mais bizarra, um verde aí, vai. Aqui embaixo eu não vou usar nada, eu não quero esse aqui. Também não quero isso aqui, ó. Ixi, errou. Que dá certo. Tem hora que você tem que arrumar. Certo deu, né? Mas... Bom. Verde, sei lá. Não... Depois eu preciso ver o geral dessa harmonia cromática. Mas eu vou colocar um degradêzinho agora, ó. Ele vai pegar um pouquinho da cor de baixo. Posso pôr um branquinho, destaca bem, branco é neutro. Ó, já começa a criar uma borda para esse bico, né? Vamos lá, aqui ó. Na região aqui do sorriso, né? Da repuxa. É uma parte mais funda, não é? Então ela tem que ser mais escura. Forte. Ferramentinha aqui do degradê que você estica o quanto você quer. Gradiente. Também pode amenizar. Deixa eu ver que escala que eu estou usando aqui. Eu estou usando essa daqui, ó. Não posso ficar mudando muito. Vou colocar um outro efeito aqui. Vou pegar esse bico inteiro também. O que aconteceu aqui? Se deu certo, eu peguei. Não, pegou coisa a mais. Esqueci isso aqui. Ops. Peguei uma interseção errada. Fiz do lado contrário. Esse daqui. Lado de fora. Bem. 8,33. Daqui a pouquinho eu vou dar uma... Às vezes acontece isso, ele não reconhece a área. Então o que aconteceu? Essa primeira imagem que eu criei, ela não fechou por inteiro. Então você tem que fechar um objeto. Aqui ela está só uma linha. Então você tem que vir aqui para a segunda ferramenta, que é a ferramenta da forma. Tá? E mandar unir os pontos. Onde que está aqui a união dos pontos? Unir os pontos. E aí você cria a interseção. Agora sim, o novo objeto ali do efeito vai aparecer ali. Vou colocar um escuro. Trabalhar com um tomzinho escuro ali.
não quero um tom escuro, quero uma luz amarela vinda do outro lado. Vindo do outro lado, ó, você pode trocar. Eu vou colocar o tom escuro mesmo. Vou dar uma calibrada aqui no degradê. Então é assim, é uma coisa, ó, já tá tomando uma certa forma. Deixa eu colocar aqui, ó, a sombra. Talvez tenha ficado um pouquinho exagerado, mas não tem problema. Então, a projeção da sombra da pálpebra. Trabalhar um tom mais puxado para azul. Vamos ver se vai ficar legal. Posso trabalhar mais intenso ali, ó. Traste. Isso aqui é muito divertido. Dá uma olhadinha no Instagram eu tenho um Deadpool, um Batman, isso nesse estilo, sabe? Puxando. Olha a diferença. Era um negócio preto e branco. Dá pra brincar assim, detalhes assim. Sobrancelha. Sobrancelha não, desculpa. Pálpebra. Sobrancelha. É que como eu fiz todo mundo junto, eu tenho que tomar um cuidado em fazer o efeito exatamente no meio da linha. A linha preta. Certo? Vou colocar um branco só para destacar exatamente. Certinho. Um mais escuro. Não tá legal, não tô gostando dele, tá um pouquinho aí para um ocre. Também a mesma coisa do outro lado. Olha como começa a dar o 3D. Ah, mas isso é fácil demais, é só puxar ali. Você tem que ter noção. O que eu estou fazendo aqui, eu já tenho uma visão do mapeamento. Bom, não vou ficar repetindo isso, você já deve ter visto em outras lives, ou até mesmo na live do Pica-Pau, quando eu fiz um mapeamento no bico. Eu já tenho isso na minha mente, eu já sei que tem um mapeamento, tem uma área tridimensional ali. Eu vou procurar seguir exatamente aquela malha tridimensional. Ninguém vai ficar desenhando malha tridimensional toda hora. Então isso tem que estar embutido onde? No pensamento, no raciocínio. Como você faz isso? Conhecendo a técnica em primeiro lugar e praticando. Aqui também não juntou ali. E praticando. O desenho tem 3 pilares. O pilar do conhecimento é quando você estuda e adquire aquele conhecimento cognitivo, né, que eu acabei de falar aqui. Conhecimento cognitivo, raciocínio sobre a técnica aprendida. O pilar da prática, quando você usa tudo que você aplicou, que você entendeu do pilar cognitivo, coloca em prática ali treinando, suando a camisa. E depois, o terceiro pilar é o pilar da experimentação. Então, por exemplo, no meu curso eu falo para os meus alunos, eu estou ensinando uma coisa para vocês. Ah, vocês estão aprendendo aí, tem que praticar. Depois começa a testar isso. Quando eu explico, por exemplo, a estruturação de uma cabeça base, eu começo a testar as variáveis se realmente vai dar certo o esquema matemático que eu ofereci para vocês no curso. Tá com um círculo na cabeça. Então se você tiver que fazer qualquer variável, deu certo, deu certo. Então o pilar da experimentação, não só a técnica deu certo, como você conseguiu fazer algo além de uma cópia. Que muita gente faz curso de desenho, eu vejo curso de desenho, a galera ensina muito pela cópia, né? Então você tem que copiar muito para entender. Não é assim que funciona. Tentando achar onde que eu tô aqui, ó. Ah, apareceu aqui. Às vezes dá uns bugzinhos.
Tô rezando até para não dar um bug, senão tem que reiniciar o programa. Então tem muito curso que explica sobre para você fazer copiando. Então você ganha habilidade na cópia, não, é na inteligência, no conhecimento do raciocínio geométrico. Bom, 39, vou fazer mais um pedacinho, acho que fiz bastante coisa aqui, já deu para mostrar o que, como rola. Deixa eu ver aqui, mais um pedacinho desse lado aqui, tem que pensar. Veio aqui, a luz vem para esse lado, esse pedacinho aqui, ó. CorelDRAW é muito louco, é muito diferente de tudo que todo mundo pensa que tem por aí em relação a software digital. Mas olha a diferença, olha como tá ficando muito, mas muito legal mesmo, ó. Isso vai até o final. Amanhã eu não vou terminar amanhã, porque amanhã eu vou completar pelo menos uma parte da imagem do Paulinho Heavy, de outra playlist que eu comecei. Então amanhã eu vou completar, vou fazer um videozinho, vou colocar ele de arte, colocar para vocês aí verem a finalização, certo? Muito bem, vou encerrar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver aqui, a galerinha no Insta tá vendo hoje ela inteira. Se você gosta de desenho, se você quiser aprender técnicas incríveis, né, técnicas que realmente vão transformar a forma de desenhar, e não é papo furado, não é aquela coisa assim, ah não, o cara tá falando um negócio aí sobre curso de desenho que todo mundo faz, não, é realmente uma técnica revolucionária que faz com que você tenha um raciocínio criativo, você não precisa ter dom, tá? Você tem que ter vontade. Eu quero aprender a desenhar e tenho um objetivo e tenho tempo disponível. Então, esses são os requisitos, né? Se você não tiver esses requisitos, não adianta tentar desenhar aqui. Não tem tempo, não tem vontade, não tem objetivo definido, então não vai dar certo. Mas se você tiver isso, quiser aprender técnicas incríveis, acessa o meu site que está aqui na descrição desse vídeo do YouTube ou aqui na descrição do Facebook. No IGTV não dá para colocar o link, tá certo? Pelo menos por enquanto. Bom, espero que você tenha gostado, espero que você procure estudar mais sobre CorelDRAW, sobre outros programas, Illustrator, arte vetorial, né? Que é uma forma de você fazer uma ilustração muito bacana também, resolvendo muitos problemas gráficos aí que às vezes o bitmap você não consegue resolver. Perfeito? Então, vou fechando por aqui. Agradeço a todos que assistiram ao vivo, agradeço a todos que assistiram aí no YouTube, no Facebook, em outro horário. Na semana que vem eu volto com uma nova playlist arrasadora. Vocês vão adorar e já vou anunciar aqui que nas próximas semanas eu vou chegar aqui com uma semana da escultura. Então eu vou modelar 3D aqui com massa ao vivo para vocês entenderem como que funciona esse processo, tá certo? Então um grande abraço e até a próxima semana.